Você viu o Fantástico, a atriz Giovanna Eubank falando sobre o filho Blas ter uma alteração sensorial? E você sabe o que é uma alteração sensorial? Nesse vídeo eu quero falar para você por que as crianças têm alterações sensoriais e quais as dicas, como eu posso saber se o meu filho está passando por isso. Eu sou a doutora Sabrina Farnese, eu sou médica foniatra e esse é o canal Medicina da Voz. Não esquece de curtir, se inscrever no canal para que sempre tenham vídeos muito interessantes aqui toda semana. Então vem comigo, sabendo tudo sobre o transtorno do processamento sensorial. Entender como o cérebro entende esse processamento sensorial, você tem que saber e lembrar que cada pessoa é uma pessoa. Mas a maioria das pessoas, elas interpretam essas informações sensoriais de maneira igual, como as pessoas típicas, assim que nós chamamos quando falamos de transtorno do espectro autista. Nem sempre o transtorno do processamento sensorial ele está associado ao transtorno do espectro autista. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Para você entender como o cérebro entende essas informações sensoriais, primeiro de tudo você deve saber o que são os sentidos. Os sentidos são como nós interpretamos as informações. Então quando você escuta um som, você está utilizando a audição e você interpreta aquele som daquela maneira. Quando você sente um cheiro gostoso da comida lá no fogão, isso é o olfato, a sua visão. Quando você vê um clarão, se aproxima, você imagina que alguma coisa está acontecendo. Quando você vê ali um relâmpago, aquela luz, você logo vê que é alguma coisa diferente. Você também tem um tato. O tato é quando uma pessoa te toca, quando alguém te toca com suavidade, você vê que está sendo feito um carinho. Isso normalmente é dessa maneira. Quando você está rodando em alguma situação ou quando você está ali dentro de um carro, você às vezes se sente enjoado porque você está tendo alguma coisa com o seu sistema vestibular, porque você está balançando num navio, isso você interpreta também dessa maneira. Ou quando você está planejando alguma ação, algum movimento, isso também está aí envolvido na questão sensorial. Quando você tem aquela ideia, você planeja e você executa, que é a sua praxis. Então, nessas situações, a gente engloba aí o que é sensorial no nosso organismo. As crianças, elas também interpretam essas informações sensoriais de maneiras diferentes. Então, por exemplo, para algumas crianças, os barulhos, eles não são, eles são incômodos, eles incomodam muito e até um pouco além, como é o caso dos fogos de artifício. Então, crianças que nos fogos de artifício, elas começam a tampar os ouvidinhos, ou quando alguém está, várias pessoas falando ao mesmo tempo, ela tampa os ouvidinhos, aquilo incomoda. Tem crianças que se jogam no chão, quando você chama alguém, você dá um grito, a criança se joga. Então isso é bastante comum nas crianças que têm um transtorno do processamento sensorial envolvendo a audição. Da visão, a gente tem crianças que têm problemas com cores muito fortes, com luz muito forte, então as crianças às vezes colocam óculos escuros, gostam muito de estar de óculos escuros para não ter muito barulho, ou quando estão muito agitadas, nervosas, elas pedem para elas vão ficar num quartinho escuro, porque assim elas se sentem melhor. Outra situação com respeito ao olfato. Então é aquela criança que sente aquele cheiro gostoso, você está sentindo um cheiro excelente da comida, você está sentindo que está muito gostoso aquele cheiro, aquele cheirinho ali de arrozinho fresco, de frango, e a criança, ai, que cheiro horrível, esse cheiro muito forte, não gosto desse cheiro, ou o cheiro de perfume incomoda. Então, crianças que têm esse processamento sensorial diferente na questão do olfato têm essas queixas. A questão também do paladar, crianças que só comem determinadas coisas. Algumas coisas para essas crianças, o sabor parece ser diferente, como o sorvete. A Giovanna Eubank falou sobre isso do filho, que o filho tinha dificuldades aí com o gosto do sorvete, às vezes algumas texturas, as crianças têm dificuldade, às vezes aquele suco que tem um pelinho, né, o suquinho de laranja, o suquinho de abacaxi, que tem a criança não quer, porque
sente mal, ela quer vomitar. Então, ou às vezes os alimentos, não gosta, às vezes as cores dos alimentos, quer separar as cores, não quer aquele determinado alimento. Então, isso se chama seletividade alimentar e tem a ver com o paladar. Uma situação também que deve ser lembrada é a questão do tato. A Giovanni Eubank falou sobre o Blaise ter dificuldade de andar na grama, então ele incomodava demais andar na grama, andar na areia da praia também. As crianças às vezes podem falar sobre isso, às vezes andam na pontinha do pé. Isso acontece também com as crianças. Às vezes não deixa pentear o cabelo dói demais, é muito incômodo. Às vezes cortar as unhas é muito difícil. Então, isso são questões relacionadas ao tato que são comuns. Muitas vezes aquela leve compressão, como fazendo um carinho, isso às vezes incomoda muito essas crianças. Sobre a questão vestibular, vou falar para vocês algo bem interessante, que é sobre as crianças que correm para lá e para cá. Então, tem crianças que correm o tempo inteiro, não param um minuto. E muitas vezes essas crianças, elas são assim devido a alteração do processamento sensorial. Por quê? Porque essas crianças, elas ficam equilibradas dessa maneira. Então, é muito difícil entender isso, porque quando a gente está correndo, a gente não se sente equilibrado. A gente está correndo para lá e para cá, balançando a cabeça. Normalmente, as pessoas não se sentem equilibradas. Elas se sentem equilibradas quando elas estão paradas. Essas crianças não, elas têm aí uma alteração vestibular e elas sentem que somente estão equilibradas quando estão correndo para lá e para cá. Muitas crianças também são chamadas de crianças buscadoras, aquelas crianças que ficam assim o tempo todo, olhando, buscando. Crianças buscadoras tendem a ter essa questão vestibular, são muito agitadas, pode ser também transtorno do processamento sensorial. Audição, falei sobre os fogos. Outra situação também que a gente pode lembrar para essas crianças, a questão da organização, de planejar uma execução, e também a questão da linguagem pode estar também, porque a linguagem, ela é isso aí, você pensa, planeja, você fala, tem a ver também com praxis, tem a ver também com os movimentos. Então as crianças têm essa questão de movimento, também pode estar associada com a alteração do processamento sensorial. Pessoal, se eu esqueci de falar alguma coisa, bota aqui nos comentários, coloca para mim o que você quer saber sobre a alteração do processamento sensorial, que eu posso falar para você. E agora, se o seu filho tem alguns desses sinais, o que você pode fazer? Você pode fazer o quê? Procurar aí ajuda. Procurar ajuda para diagnosticar esse transtorno do processamento sensorial. Então, por que você deve sim procurar um especialista em autismo? Por que você deve procurar alguém que faça esse diagnóstico? Porque é muito comum que as crianças com alteração no processamento sensorial, elas estejam enquadradas dentro do espectro autista. Não quer dizer que se o seu filho tem transtorno do processamento sensorial, ele vai ser autista, mas a maioria sim pode ser enquadrada. E muitas crianças, elas não têm diagnóstico, principalmente por quê? Porque é uma alteração mais leve, é um nível 1 de suporte, então o diagnóstico passa desapercebido. Então é muito ruim um diagnóstico que passa desapercebido. A criança tem que ter um diagnóstico, ela tem que ter sim esse acompanhamento e fazer a terapia. Quem é que vai fazer essa terapia? É o terapeuta ocupacional que tem essa especialização em integração sensorial. Ele vai fazer a terapia e tem algumas armas que eles usam para ajudar essa criança, que ajudam muito essas crianças a se organizarem. Então, nem toda criança que tem um transtorno desses que eu disse para você é dessa maneira, porque ela pode ser uma criança muito sensível ou hipossensível. Então, uma criança hipossensível, ela vai sim ter alterações diferentes, mas o terapeuta ocupacional vai saber te ajudar e vai também continuar essa organização dessa criança. Lembre-se sempre que o diagnóstico deve ser feito e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se tiver alguma dúvida, corre lá no meu Instagram, @OttoVoiceKids, é onde eu falo sobre autismo e alteração do processamento sensorial e cuido de crianças com autismo de todo aqui o Rio de Janeiro e com atraso de fala. Um grande beijo, fiquem com Deus. A OttoVoice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonoaudiologia e voz.
aqui você encontra os melhores profissionais e os exames mais modernos dentro dessas especialidades. Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usa a voz profissionalmente, sem dúvida esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da AutoVoice é que aqui você não é apenas um paciente. Você se sente em casa e você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui para ficar cada vez mais saudável.